Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Desvenda World. Eu sou o Andy e eu vou guiar você em nossa aventura de hoje. Para você que gosta de saber dos acontecimentos e das curiosidades ao redor do mundo, o nosso canal é repleto de informações e conteúdos que te farão acumular conhecimento sem sair de casa. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Aqui você encontra entretenimento de qualidade, que fará você se surpreender. Ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades que postamos aqui diariamente. Sem mais enrolação, vamos juntos desvendar um pouquinho das curiosidades do mundo nesse vídeo de hoje. No esplendor do Antigo Egito, um reino de magnificência e enigmas, ergueram-se monumentos que transcendem o tempo. As pirâmides, imponentes guardiãs do deserto, alçaram-se majestosas em direção aos céus, com sua imensa grandeza invocando respeito e admiração através das eras. Envolvidas em um véu de mistério, essas maravilhas arquitetônicas tornam-se um elo entre o passado e o presente. Uma passagem para um mundo onde a magia da crença e o desejo pela eternidade colidem em uma dança de sombras e luz. Nesses ícones imortais da civilização egípcia, os arcanos da vida e da morte, da crença e da transcendência, foram entrelaçados com pedras e estrelas. As pirâmides, com sua arquitetura precisa e orientação celeste, parecem sussurrar segredos ancestrais em cada pedra meticulosamente colocada. E ao adentrar os corredores ocultos e câmaras internas, encontramos uma narrativa de devoção e esperança inscrita nas paredes, um testemunho da crença de que a morte era uma passagem para a vida eterna. E no seio desses monumentos, o mistério se aprofunda com as múmias, as guardiãs da passagem entre os mundos. Cada cadáver meticulosamente embalsamado, um portal para o além, uma ponte entre a humanidade e os deuses. A tradição milenar da mumificação preservou corpos e almas, conectando os vivos ao divino, numa dança entre a carne e o espírito que transcende a escuridão do túmulo. Neste documentário, exploramos as pirâmides e múmias do Egito Antigo, desvendando seus segredos e buscando a verdade por trás das lendas. Uma jornada através do tempo, onde o visível e o invisível se entrelaçam, onde a magia da crença e a busca pela imortalidade culminam em um espetáculo de mistério e maravilha. Adentremos essa dimensão etérea, onde o passado ressoa e os enigmas do Egito Antigo encontram eco em nossos corações e mentes. As pirâmides do Egito são um conjunto icônico de estruturas antigas, localizadas principalmente nas proximidades de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Elas são um dos marcos mais reconhecíveis e impressionantes da antiga civilização egípcia. As pirâmides mais famosas estão localizadas na planície de Gizé. As três principais pirâmides são a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Essas pirâmides foram construídas durante a quarta dinastia do Antigo Egito, por volta de 2600 anos antes de Cristo.
As pirâmides eram construídas como túmulos monumentais para os faraós e outros membros da realeza. Elas serviam como estruturas funerárias e eram projetadas para abrigar os corpos mumificados dos governantes, juntamente com seus tesouros e oferendas. A construção das pirâmides envolvia um trabalho intensivo e exigia uma grande quantidade de mão de obra. As pedras eram extraídas das pedreiras próximas e transportadas até o local de construção. As técnicas exatas utilizadas para a construção das pirâmides ainda são objeto de debate, mas acredita-se que rampas temporárias tenham sido usadas para elevar as pedras. A Grande Pirâmide, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, foi construída para o faraó Quéops, ou Khufu, e é a maior e mais famosa das pirâmides. Ela tem cerca de 146 metros de altura e 230 metros de base. Sua construção envolveu a colocação de mais de 2 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2.500 toneladas cada, com uma inclinação de 51 graus. Acredita-se que a pirâmide tenha levado cerca de 20 anos para ser concluída. A pirâmide possui um sistema complexo de passagens internas, corredores e câmaras. Há uma entrada principal no lado norte da pirâmide, que leva a uma série de corredores e câmaras, incluindo a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. A Grande Pirâmide de Quéops é verdadeiramente uma conquista arquitetônica notável e continua a ser objeto de estudo e admiração de pessoas de todo o mundo. Sua construção e design são testemunhos do conhecimento e da habilidade avançados dos antigos egípcios em engenharia e matemática. A segunda maior pirâmide de Gizé pertenceu ao faraó Khafre, ou Khafre. Ela foi construída um pouco mais tarde que a Grande Pirâmide e está localizada próxima a ela. A menor das 3 pirâmides principais de Gizé pertenceu a Miquerinos. Ela é notável por ter um nível mais baixo de preservação em comparação com as outras duas. Miquerinos também é conhecido por ter construído uma pirâmide menor para sua esposa. Originalmente, as pirâmides eram cobertas por um revestimento externo de calcário branco polido, que refletia a luz do sol. Esse revestimento foi em grande parte removido ao longo dos anos para uso em outras construções, deixando as pirâmides com sua aparência atual. Após o Império Antigo, houve uma diminuição na construção de pirâmides monumentais. As subsequentes dinastias egípcias começaram a preferir construir tumbas em forma de mastaba, estruturas retangulares ou túmulos escavados na rocha. Apesar de séculos de estudo, a construção exata das pirâmides ainda é um tópico debatido. Há várias teorias sobre como os antigos egípcios conseguiram mover e empilhar os enormes blocos de pedra, incluindo o uso de rampas, sistemas de roldanas e técnicas de alavancagem. A falta de registros escritos detalhados da época torna essa questão ainda mais intrigante. As pirâmides são símbolos duradouros da grandiosidade e do avanço técnico da antiga civilização egípcia. Elas também têm sido fontes de fascínio e mistério ao longo da história, levando a várias teorias e especulações sobre sua construção e propósito.
Hoje em dia, as pirâmides do Egito são uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Milhões de visitantes viajam ao Egito anualmente para explorar essas antigas maravilhas arquitetônicas e aprender sobre a história do país. O reinado de Ramsés, também conhecido como Ramsés o Grande, é um dos períodos mais marcantes da história do Antigo Egito. Ele foi o terceiro faraó da 19ª dinastia e governou por um período excepcionalmente longo, estimado em cerca de 66 anos, entre aproximadamente 1279 a 1213 a.C. Seu reinado é repleto de conquistas, construções monumentais e eventos significativos. Ramsés é amplamente conhecido por suas campanhas militares. Ele empreendeu várias expedições militares para expandir as fronteiras do Egito e consolidar seu domínio. Ele travou batalhas contra inimigos como os hititas, líbios e núbios, e é especialmente lembrado pela Batalha de Kadesh, uma das maiores batalhas da antiguidade, contra os hititas. Ramsés promoveu um culto de personalidade em torno de si mesmo, retratando-se como um líder forte e vitorioso. Ele usou a arte e a arquitetura para reforçar sua imagem como um líder divinamente escolhido e um guerreiro poderoso. O reinado de Ramsés deixou um legado duradouro na história egípcia e mundial. Suas conquistas militares, monumentos grandiosos e tratados de paz demonstram sua habilidade como líder, diplomata e construtor. Sua imagem como um faraó poderoso também deixou uma marca indelével nas representações da realeza egípcia ao longo do tempo. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte e que o corpo físico era necessário nessa jornada. A preservação do corpo por meio da mumificação era essencial para garantir que a alma pudesse reconhecer e habitar novamente o corpo no além. A mumificação envolvia vários passos cuidadosos. Primeiro, os órgãos internos eram removidos e preservados em vasos canópicos, enquanto o corpo era desidratado com sais naturais. Em seguida, o corpo era enfaixado com bandagens e revestido com óleos e resinas para protegê-lo da deterioração. Embora a maioria das múmias não esteja nas pirâmides, muitas eram colocadas em tumbas elaboradamente decoradas em locais como o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. As tumbas também continham oferendas e objetos pessoais que a pessoa poderia precisar na vida após a morte. As múmias encontradas dentro das pirâmides datam de diferentes períodos da história egípcia, dependendo do local específico e das práticas funerárias associadas. As múmias encontradas nas pirâmides geralmente são associadas a figuras importantes, como faraós e membros da realeza. Por exemplo, a do faraó Tutancâmon e do faraó Ramsés. A múmia mais famosa é a do faraó Tutancâmon, que reinou durante a 18ª dinastia, cerca de 1332 a 1323 a.C. Sua tumba foi descoberta praticamente intacta em 1922 no Vale dos Reis e contém uma riqueza incrível de artefatos e tesouros. Existe uma lenda que tem sido associada a um ar de mistério e até mesmo de terror quando se trata de múmias. Essa lenda é conhecida como a
A Maldição da Múmia, ou A Maldição de Tutancâmon. Durante a década de 20, quando a tumba do faraó Tutancâmon foi descoberta, uma série de eventos trágicos e mortes inexplicáveis ocorreram. A descoberta da tumba de Tutancâmon por Howard Carter em 1922 foi um evento histórico e uma sensação global. No entanto, logo surgiram histórias sobre uma possível maldição que afetava aqueles que estavam envolvidos na expedição. Várias pessoas ligadas à expedição e à abertura da tumba morreram em circunstâncias estranhas ou inesperadas. Isso incluiu a morte prematura de Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição. E alegadamente o próprio Carter enfrentou algumas dificuldades após a descoberta. Esses eventos levaram à ideia de que a abertura da tumba havia liberado uma maldição sobre aqueles que ousaram perturbar o descanso do faraó. A Maldição da Múmia capturou a imaginação do público e da mídia, criando uma aura de mistério e medo em torno das múmias egípcias. Existe também a lenda da ressurreição dos faraós. Essas histórias, muitas vezes, envolvem a ideia de que um faraó ou herói antigo retornaria à vida para liderar novamente ou para cumprir um destino extraordinário. Uma das histórias mais conhecidas de ressurreição envolve os deuses Horus e Osíris. Osíris, o deus do submundo, foi assassinado por seu irmão Sete, mas foi restaurado à vida e se tornou o rei dos mortos. Ele então gerou Horus, que se vingou de Sete e tornou-se o faraó simbólico do Egito. Essa história exemplifica a ideia da morte e ressurreição na mitologia egípcia. No início do século XIX, durante a campanha napoleônica no Egito, houve rumores de que o faraó Ramsés havia ressuscitado. Isso foi amplamente espalhado pelo Oeste através de cartas e notícias, causando uma agitação momentânea. No entanto, não havia evidências substanciais para apoiar esses rumores. Essas lendas de ressurreição refletem as crenças profundamente enraizadas dos antigos egípcios na vida após a morte e na conexão entre os mundos dos vivos e dos mortos. Elas também demonstram a importância dos deuses e dos mitos na compreensão da existência humana e transcendental. Uma das múmias mais antigas já encontradas no Egito é a múmia de Gebelain, que data do período pré-dinástico, por volta de 3.400 anos antes de Cristo. Essa múmia foi descoberta na região de Gebelain, no Alto Egito, e é considerada uma das múmias mais antigas conhecidas. Ela está exposta no Museu Egípcio do Cairo. A múmia de Gebelain é especialmente notável porque foi mumificada naturalmente devido às condições de sepultamento e ao ambiente do deserto. Ela foi encontrada em um túmulo em uma posição flexionada, e os restos mortais foram preservados por causa do calor e da secura do solo. Isso proporcionou uma rara oportunidade de estudar as práticas funerárias e o estado de mumificação no início da história egípcia. À medida que as areias do tempo sussurram histórias antigas e o vento carrega ecos de um passado glorioso, somos lembrados de que as pirâmides e múmias transcendem meramente pedra e carne. Elas são símbolos de uma busca eterna por significado, uma ânsia profunda por conexão com o divino e a esperança inextinguível de que, mesmo diante da escuridão da morte, a luz da vida e da transcendência prevalece. Nossas jornadas pelas passagens secretas das pirâmides e pelas câmaras silenciosas dos túmulos revelam não apenas a grandiosidade arquitetônica,
mas também a profundidade das crenças humanas. Diante das múmias cuidadosamente preservadas, sentimos a presença daqueles que buscavam a imortalidade, não apenas para si mesmos, mas para a memória de sua existência. É uma lembrança poética de que, apesar das eras que nos separam, continuamos a compartilhar os mesmos anseios e esperanças com nossos antecessores. A magia do Egito Antigo permanece viva em nossa busca incessante por respostas, nossa busca por conexão e nossa perseverança diante do desconhecido. Assim, enquanto contemplamos as majestosas pirâmides erguidas em reverência ao céu e as múmias que desafiam o esquecimento, somos lembrados de nossa própria jornada. Pois assim como o sol nasce e se põe sobre a areia do deserto, nossa história também se desenrola, construindo caminhos de descoberta e respeito pela magnificência que nos cerca. Que esta exploração tenha sido um louvor àqueles que vieram antes, uma celebração da curiosidade humana e uma promessa de que, enquanto continuarmos a procurar as estrelas, a jornada de mistério e magia persistirá, conectando-nos a todos que vieram antes e a todos que virão depois. Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para o próximo também. Isso faz com que nosso vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Compartilhe também o conteúdo com seus conhecidos. Deixa seu comentário. Queremos saber. Você já conhecia algumas das curiosidades que desvendamos no vídeo de hoje? Nosso intuito é te trazer informação para você acumular conhecimento e cultura. Nos dê seu feedback e fique à vontade também para sugerir temas que você gostaria que explorássemos. Obrigado por ter prestigiado nosso vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima!